Em Neemias, livro de Neemias, Antigo Testamento, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Nós falamos na semana passada sobre Eliasibe como sumo sacerdote e os sacerdotes que o acompanhavam, que eles se posicionaram diante desse processo de reconstrução em Jerusalém, em estar começando pela porta das ovelhas, ou seja, no local onde eram feitos os sacrifícios, e eles estavam sinalizando para o Senhor que a autoridade seria toda do Senhor naquele tempo de reconstrução. Eles queriam um direcionamento do Senhor naquele tempo de reconstrução para Jerusalém, para aquele novo tempo que eles estariam vivendo. Então eles se posicionaram, e também a porta aponta para Cristo, como nós refletimos na semana passada, que Ele é a porta, que nós podemos recorrer a Ele, que somente nele há salvação. Não existe uma outra porta na qual nós devemos seguir, na qual nós devemos olhar e buscar a passarmos por ela, porque nele nós encontramos descanso. E agora nós vamos ler alguns trechos aqui do capítulo 3 do livro de Neemias, para contextualizarmos e fazermos alguns apontamentos também. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, acho que já está também ali projetada. Então nós vamos ler e vamos acompanhar aqueles que estão sem Bíblia através do projetor. Diz assim a palavra do Senhor: Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre dos 100, que também consagraram, e até a Torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Hassenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mezezabel, e mais adiante Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Versículo 6. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias de Gibeon, Jadom de Meranote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumafe, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Atos, filho de Assabinéias. Até aqui lemos no versículo 10. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus, agradecendo pela palavra do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração também, peça para que o Espírito Santo traduza essa palavra ao seu coração. Pai, nós oramos ao Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento tão precioso de leitura da Tua palavra. Palavra esta que é viva e eficaz. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor a traduza aos nossos corações,
porque nós queremos, ó Deus, aprender mais de Ti. Então, Espírito Santo do Senhor, flua neste lugar com total liberdade. Ó Deus, nós entregamos os nossos corações em Tuas mãos e disponibilizamos os nossos corações, ó Deus, nesse instante, para aprendermos e ouvirmos mais do Senhor. Então, fique à vontade em nosso meio, Pai, porque nós queremos mais e mais de Ti. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Veja que aqui o texto relata vários nomes de várias pessoas de várias tribos de Israel. Aqui eu quero trazer a ideia para os irmãos que todos participaram da reconstrução do muro. Aqui o desafio é de enfrentar não tão somente a obra, mas sim todos os inimigos que se levantaram por conseguinte desse desafio de reconstrução. Mas veja, irmãos, que o texto nos relata vários profissionais trabalhando em prol dessa reconstrução. Veja que eles não se afastaram daquele desafio que estava diante deles. Veja que eles não estavam acomodados nem acovardados diante desse desafio, mas vejam, eles tinham um líder, logicamente, abaixo do Senhor, chamado Neemias, e nós já falamos sobre isso aqui. Ele orou, ele buscou o direcionamento do Senhor para que essa reconstrução acontecesse. Mas veja que todo esse processo é muito desafiador. Veja que todo esse processo não é fácil, não é tão somente chegar, reunir algumas pessoas e começar a obra, porque o desafio ali era não só levantar os muros, mas reedificar a moral, a estrutura espiritual de Jerusalém, que estava caída. É importante nós lembrarmos também que a cidade de Jerusalém chegou a esse nível por causa da sua desobediência. O Senhor havia direcionado por vários momentos que eles precisavam seguir as instruções do Senhor, e eles se afastaram, mesmo com todas essas orientações e também consequências das suas escolhas. Mesmo assim eles escolheram adorar outros deuses, a fazer aquilo que não era da vontade do Senhor. E aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, nesse processo de reconstrução, nesse processo de que Jerusalém foi levada cativa por uma outra nação, nesse processo em que Neemias consegue cartas de liberação para começar a reconstrução dos muros de Jerusalém, em tudo isso, precisou que houvesse uma unidade, ou seja, o empenho de todos. E nós observamos, irmãos, que infelizmente, em alguns momentos, em várias igrejas, as pessoas não têm andado unidas. Infelizmente, algumas até relatam: farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Infelizmente, a gente tem buscado, às vezes, conceitos do mundo, e nós estamos trazendo esses conceitos para a igreja. E a igreja sangra. A igreja quem é? Sou eu e você. E às vezes, não nos importando com esse processo de reconstrução, eu vou deixando os meus irmãos para trás. E aqui o texto é claro que todos se envolvem no processo de reconstrução. Ou seja, a igreja, para avançar, ela precisa estar unida. A igreja, para avançar, ela precisa estar focada em um único propósito: exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas veja, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele nos deu dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E no processo que nós temos vivido, a doença do século dizem que é a ansiedade. Nós estamos ansiosos para tudo, para resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Queremos antecipar o sofrimento por causa da ansiedade que vivemos e deixamos de nos empenhar naquilo que é verdadeiramente necessário
para avançarmos. E vamos deixando as coisas de lado. Então, é preciso que todos nós estejamos empenhados em um processo de reconstrução. Precisamos colocar a mão na massa, por completo. É tempo de vivermos em unidade. É preciso que haja empenho, dedicação, entrega, companheirismo e compreensão. Quão difícil é hoje, né, irmãos? Vivermos assim, estarmos assim. E é difícil, às vezes, até dentro da nossa própria casa. Os relacionamentos estão cada vez mais distantes. As pessoas estão almoçando e, ao invés de estarem se comunicando olho no olho, estão voltadas para a tela, ou seja, para o celular. Parece que é mais importante você estar ali, envolvido nessa comunicação virtual, do que o olhar pessoa a pessoa. Pastor, o que tem a ver isso sobre reconstrução? Tudo. Tudo. Porque se eu não tenho um olhar para as pessoas, eu não consigo entender aquilo que Deus quer falar comigo. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículos 17 e 18, diz assim: peço que Deus, a oração de Paulo, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, preste atenção, para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Paulo está clamando ao Senhor em oração, pedindo para que o povo de Éfeso entendesse que a sabedoria nós só buscamos no Senhor, só encontramos na pessoa de Jesus, e a partir disso, os olhos dos nossos corações precisam ser iluminados, para vivermos conforme Ele deseja, conforme Ele quer, porque senão eu não consigo entender o processo de reconstrução. Porque senão eu vivo de domingo a domingo, de momentos isolados, e deixo de viver um relacionamento com Deus de forma intensa. Aí, quando eu entendo isso, eu coloco a mão na massa, eu entendo que a minha participação no reino do Senhor é importante, porque Ele me chamou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu só vou entender isso quando os olhos do meu coração forem iluminados, e entender que eu sou peça importante abaixo do Senhor no reino de Deus. Quantos estão comigo? Digam amém. Esse é o nosso desafio, sabe? Porque, como eu disse no início, todos aqui, de várias tribos, de várias profissões, estavam empenhados em buscar o processo de reconstrução. Sabe, nesse ambiente que nós estamos aqui, é muito fácil a nossa mente se conectar naquilo que Deus está falando. Mas as distrações podem roubar aquilo que Deus tem falado comigo e com você. Para eu me envolver verdadeiramente, os olhos do meu coração precisam estar iluminados pela pessoa do Espírito. Eu não posso viver de forma aleatória. Eu não posso viver tão somente como espectador. Deus espera mais de mim. Deus espera mais de você todos os dias, para alcançarmos essa reconstrução que Ele deseja em nossas vidas. Precisamos nos envolver, nos entregar nos direcionamentos dados pela pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Deus tem nos colocado em uma posição estratégica na reconstrução. Nós precisamos nos empenhar na obra por completo. Não é só um irmão que nós achamos que é mais ungido, que é chamado de forma diferenciada. Não, irmãos. A obra é para mim e para você. Amém, queridos? Cuidado com as distrações. Cuidado, porque precisamos
ter uma visão alargada. E é o segundo ponto. A nossa visão precisa ser além dos muros. A gente pensa que Neemias foi chamado só para uma reconstrução dos muros. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso que ele nos chamou. Porque eu acredito que eu já falei isso aqui. Se o desejo do Senhor fosse tão somente, aqui entre aspas, nos salvar, Ele nos resgataria e nos levaria para o céu de imediato. Mas, porque Ele tem plano, Samuel, para mim e para a sua vida, Ele nos permite vivermos aqui para fazermos a diferença nesse tempo. Amém, queridos? Precisamos ter uma visão além daquilo que Deus está nos mostrando, humanamente falando, para vivermos de forma como Ele deseja, de forma empenhada na visão espiritual. É uma visão além dos muros. Nesse processo de reconstrução dos muros, Deus estava ensinando ao povo de Israel sobre obediência. E quão difícil é obedecer, queridos. Eu tenho uma filha de 10 anos, um menino de 5, e para ensinar essas crianças a obedecerem não é fácil. Assim como eu estou suando aqui, eu tenho que transpirar. Todos os dias parece que eu tenho que falar as mesmas coisas. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu estou falando alguma mentira? Parece que a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas. Só no começo, né? É verdade. Mas parece que a gente fica repetindo. Vai escovar os dentes. Já penteou o cabelo. Já viu as coisas. Já arrumou suas coisas para a escola. Todos os dias a gente precisa ficar fazendo isso. E a gente precisa ter paciência. E Deus também faz isso conosco. E nós, às vezes, somos tão desobedientes, irmãos. É tão difícil obedecer ao Senhor, não é verdade? Porque nós somos inclinados para aquilo que é o errado. O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, é uma guerra. Nós cantamos aqui: reina o Espírito sobre a carne. Quando Deus nos liberta de nós mesmos, quando Deus nos liberta das nossas vontades, e aí a gente precisa clamar ao Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo também nos informa, escrevendo aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém, e precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, para completar a nossa oração, para que assim nós possamos dizer não para a nossa carne e vivermos na obediência ao Senhor. Amém, queridos? Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ele é Deus. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas eu preciso andar na direção dEle. Viver como Ele deseja, viver como Ele quer, viver conforme os seus planos, viver conforme a sua vontade. E às vezes nós deixamos de experimentar nesse processo de reconstrução tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo aquilo que Ele já planejou. Irmãos, Deus não escreve uma nova história para as nossas vidas, já está tudo escrito, porque Ele não muda, Ele é perfeito. Não existe plano B para as nossas vidas, há um plano exato do Senhor, porque Ele é imutável, aleluia. Só nós que mudamos de rota e estamos desalinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque senão, se Deus escrevesse uma nova história, ele falasse: não, deixa eu apagar isso aqui porque eu errei. Escrever aqui novo para a pastora Marta porque é uma nova história. Não, senhor. Não, senhora. Ele é perfeito. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Amém? Mas veja, Ele traz essa informação para o povo de Israel, antes do cativeiro babilônico, antes dele assumir a terra prometida,
quando eles saíram da terra do Egito, conduzido por Moisés, no deserto. Deus traz algumas informações para o povo de Israel. Coloca para a gente, Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. E aqui eu estou falando sobre a obediência, amém, queridos? Nesse processo de reconstrução, todos nós temos que estar empenhados, temos que ter uma visão além do muro, além dos muros, porque Ele está nos reconstruindo. E aí, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas veja o que Ele está falando para o povo de Israel. A gente precisa ficar muito atento a isso. A gente precisa entender que tudo que Deus está comunicando aqui, Ele vai requerer do povo de Israel. Ele vai requerer que sejam posicionados diante dEle. Porque nós sim mudamos de ideia, Ele não muda. Ele é fiel. Mas quando a gente não cumpre aquilo que Ele direciona para nós cumprirmos, nós retroagimos. Nós deixamos de estar no plano dEle. Mas existem muitas promessas para a gente, a partir do momento que nós buscamos verdadeiramente ao Senhor. Vamos ler juntos? Amém? Todos estão enxergando aqui? Sim? Vamos. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha que coisa linda. Ele vai dar mandamentos. E Ele está prometendo que vai colocar acima de todas as nações da terra. Promessa. E nós lemos que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Versículo 2. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem, e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e os temerão. Amém? Quantas promessas, quantas maravilhas do Senhor, mas veja, o povo não quis isso. O povo escolheu desobedecer. E às vezes nós, no século 21, 2025, conhecendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não queremos viver conforme o Senhor nos ordena. E às vezes queremos questionar o Senhor, mas a nossa vida está totalmente distante. Nós não estamos no processo de reconstrução. Nós não estamos nos empenhando, nos envolvendo, andando em unidade. A nossa visão só fica limitada a nós mesmos, porque queremos viver na individualidade, não na coletividade. Nós não queremos abençoar, só queremos ser abençoados. Ou seja, somos egoístas.
e deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós aqui na terra, meus irmãos, a partir de hoje nós temos que dar um basta nisso, em nome de Jesus. Viver conforme o Senhor deseja, viver conforme o Senhor nos orienta, para experimentarmos as suas maravilhas, para colhermos os frutos que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel, aleluia. Só depende de mim e de você, vivermos assim, prósperos, não conforme a prosperidade humana, não conforme o quesito da sociedade que diz sobre riqueza, mesmo em meio à escassez, confiando que Deus proverá todas as coisas, aleluia. Ele é o Deus que provê, e a gente precisa confiar nisso, amém, queridos? Terceiro ponto, não há mais tempo a perder, não podemos mais brincar de sermos cristãos. O mundo lá fora está começando a tragar as crianças de 2 anos de idade, porque acessa muitas informações, um bombardeio mental nas crianças, e às vezes os pais estão pensando, não é só um videozinho, não, aquele vídeo ali está consagrado a Satanás, e a gente não fica atento àquilo que os nossos filhos assistem. Estava vendo um jogo que minha filha gosta de brincar, tal de Roblox. Isso é perigosíssimo. Tem um chat dentro desse jogo, que ficam pessoas mais velhas ali tentando assediar as crianças, mandando um monte de mensagens, dentro de um jogo que parece simples, que parece que não tem nada a ver. E aqui um dado muito importante, a gente precisa ficar muito atento, aqueles que são pais de crianças menores. Às vezes nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa, porque não há mais tempo a perder. Não há mais tempo de brincarmos, de colocarmos a Bíblia debaixo do braço, e hoje alguns nem querem mais andar com a Bíblia em papel impresso. Tudo bem, você quer andar com ela digital, mas faz o uso, em nome de Jesus. Mas às vezes nós colocamos, e antigamente tinha muito isso, né, pastor Wellington? Nós que somos mais antigos, o senhor é mais antigo que eu. Colocamos a Bíblia embaixo do braço, e éramos respeitados. As pessoas respeitavam os cristãos. Mas infelizmente hoje, com tantos escândalos acontecendo, eu digo isso com muita tristeza no coração, porque acaba manchando o Evangelho de Cristo. Mas não há mais tempo a perder, queridos, como servos do Senhor, como aqueles que foram chamados. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano sobre você e para você de fazer a diferença onde você está, amém? Não é palavra de efeito, é fato, e a gente precisa ficar atento a isso. Terceiro e último lugar, precisamos nos posicionar de forma estratégica, não dando nenhuma brecha para o inimigo, nos empenhando na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não será em vão. Fala para o seu irmão que está do seu lado e talvez esteja dormindo, que ele fique ligado. Fala aí, Daniel, o seu irmão aí, consanguíneo. Fala para Fabão, fala aí, irmãos, o seu trabalho não é em vão. Fala para ele. Fala aí, vocês dois, estão dormindo, rapaz? Fala aí, o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão, pastora. O seu trabalho não é em vão, Samuel. E a gente tem que ter consciência disso, porque o nosso trabalho é para o Senhor, assim como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele vai declarar essa grande verdade, vai estar projetado aqui, vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é, vai para a igreja, se arrastando, não, é com entusiasmo,
com entusiasmo, com alegria, com satisfação. É chegar na frente do espelho e falar assim: poxa, eu estou bonitão para o meu Senhor hoje. Jesus, é para você. Não é para as menininhas, não vigia, tá? Tô de olho. Você está namorando. Eu estou sabendo. Ouviu? É para o Senhor. É para o Senhor, Brandão. É para o Senhor. E a gente tem que ficar com essa expectativa. Pai, eu vou para a sua casa, não tão somente para te ouvir, mas para entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero entregar um culto verdadeiro e sincero para o Senhor todos os dias. Mas hoje, de forma coletiva com os meus irmãos, eu quero ir de forma entusiasmada para Ti, Jesus. Eu não quero ir de qualquer jeito, eu não quero me arrastando, eu não quero ir só por ir. Eu quero fazer para a glória do Teu santo nome. Com entusiasmo, pois vocês sabem que em nada do que fazem para o Senhor é inútil. Não é inútil, é para Ele. É por isso que a gente precisa se empenhar cada vez mais. E eu trabalhei de forma CLT, carteira assinada, há 24 anos. 24 anos da minha vida. Pode fazer a conta aí, mas na verdade eu trabalho desde os 18, então um pouquinho mais, pastor. Faz a conta aí, sou que trabalha aí na área de finanças. É, pastor? Empenhei a minha vida. Empenhei a minha vida para empresas, para pessoas, mas não foi válido. Conquistei algumas coisas de forma tangível, mas Deus esperava mais da minha vida. Eu chegava na frente do meu trabalho, olhava para a fachada, para o nome da empresa, e eu falava assim para o Senhor: é só isso que o Senhor quer de mim? É só isso que o Senhor deseja? Que eu ganhe dinheiro para os empresários? Nada contra, mas é só isso que o Senhor espera de mim? Eu vou continuar me empenhando no meu trabalho, eu vou continuar me dedicando, porque eles pagam o meu salário, e eu não vou fazer de forma amorosa, eu não vou trabalhar de qualquer jeito, eu vou fazer porque o Senhor me colocou nesse lugar. Eu tinha consciência disso, mas eu sei que o Senhor espera mais de mim. Então não há tempo a perder. Deus espera mais de mim e de você, amém, queridos? No seu ambiente de trabalho, no seu local de estudos, aonde você estiver, Deus quer te fazer um representante dele aqui nessa terra. Cabe a você buscar isso, em nome de Jesus. Eu destaquei aqui 3 pontos, e aqui é finalizando. Sejam fortes. Precisamos ser fortes do Senhor, dentro de 1 Coríntios 15, 58. Precisamos ser fortes no Senhor, no qual as forças jamais se esgotam. Quando a gente busca nele as forças, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria que é passageira, que é transitória. É a alegria do Senhor que nos dá força para prosseguirmos. Sejam firmes. Firmados do Senhor, conseguimos derrotar ou derrubar os gigantes que sempre aparecem diante de nós. Todos os dias nós temos um gigante para derrotar. Mas como eu disse, não é com a nossa força. O salmista declara isso no Salmo 125, versículo 1. Salmos 125, versículo 1. Vamos ler juntos para que ninguém durma, em nome de Jesus. Juntos. Os que são... Você pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? Participando desse processo de reconstrução, assim como foi relatado em Neemias, nos dedicando, porque todos são importantes nesse processo, de todas as profissões, de todas as áreas. Precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Precisamos participar desse processo, nos empenhar nesse processo, colocar a nossa vida nesse processo, para que
possamos caminhar em unidade, exaltando o Senhor, com uma visão que vai além dos muros, a partir dessa entrega, com os olhos dos nossos corações sendo iluminados, entendendo que não há mais tempo a perder, não há mais tempo a perder. Deus não está com pressa, porque Deus não é condicionado ao tempo, Ele é Senhor do tempo, mas nós precisamos entender que precisamos caminhar a passos largos, precisamos dedicar cada vez mais todo o nosso esforço, a nossa entrega àquele que merece toda a nossa adoração. E por último, trabalhem sempre, ou seja, sempre com abundância. Não podemos parar de trabalhar para a obra do Senhor. Ele nos recompensará ao seu tempo, não no nosso. Como eu disse, Ele é Senhor do tempo, Ele não tem pressa, porque como se Deus ficasse condicionado a um cronômetro. Ele não está, Ele é Kairos, Ele está além, Ele está passeando entre presente, passado e futuro. Ele é o nosso Deus, e a gente precisa colocar toda a nossa esperança nesse processo de reconstrução, que foi o Senhor quem nos direcionou, para vivermos conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Então, meus irmãos, meus amados, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, buscando a cada dia a sabedoria que vem do alto, iluminando as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos viver para Ele de forma plena e completa, entendendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque a gente está fazendo para Ele, e a gente precisa colocar todo o nosso empenho, todo o nosso entusiasmo para o Senhor, porque Ele, em seu tempo, nos recompensará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por essa palavra, lembrando que eu gosto sempre de desafiar aos irmãos.